noite. Estou esperando o Pedro, que já está entrando. Oi, Rodrigão. Oi, Mari. Oi, Angélica. Oi, Pedro. Oi. Só um segundo, telefone. Oi? Oi, Ale. Acho que é o Ale ali. Me ouve bem? Acho que ainda não. Prontinho. É bom que a gente já começa com os problemas de tecnologia, né? Sim, mas hoje eu te ouço bem. Depois da. Não, depois da última vez, né? Mas agora Nossa, a gente pode botar a culpa no Mercúrio retrógrado, qualquer coisa, né? nossa, Que aquele último dia dificulta a foi. comunicação. Foi foda, né? Mas que bom que agora a gente vai conseguir, Pedro. E se você cair, eu vou seguir sozinha. E se eu cair, você segue sozinho. A gente tem que falar sobre esse texto. Eu, eu confio em você e eu espero que você não caia, porque eu não sei se eu sei falar do texto todo. Foi você que me traduziu. Mas, enfim, eu estou aqui contando. Né, semana passada caiu a luz aqui, ficou. Desde então a minha internet está péssima, então estou aqui contando com o meu 4G que vai nos proteger. Não, mas você tá Mas ótimo, vai dá dar pra tudo ver certo. e ouvir. Vai sim. Tá bem melhor que a semana passada já, então tá ótimo. Eu vou explicar pro É pessoal isso qual que. que é a ideia da live. E aí a gente manda bala, porque, como eu vou explicar, o tempo urge nessa live. É uma live que a gente quer aqui ser muito produtivo. É o seguinte, eu e o Pedro, a gente trabalhou em cima de um texto que chama O Desenvolvimento do Yoga Moderno. Ele já está para download disponível, assim, na biblioteca da Svarupa. E aí a gente traduziu esse texto, a gente trabalhou juntos na tradução. É um texto incrível dessa pesquisadora inglesa, Suzanne Newcombe, que ela vai pincelando os caminhos do desenvolvimento do yoga moderno, assim. Então ela não se aprofunda, ela abre o panorama. É muito legal, assim, para entender mais ou menos como foi. E cada item que ela fala, é outro mundo ali dentro. Por isso a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai tentar aqui, a gente se dividiu para falar sobre esse texto. E a gente tentou fazer essa live há uma semana atrás, acho, 2 semanas, e deu tudo errado. Mas dessa vez vai rolar. E a gente vai falar sobre esse texto. Então tá. Tô até com o texto aberto aqui. Vai ser literalmente uma coisa bem literal. Mas aí a gente combinou também que quando a gente começa a estudar yoga moderno, existem algumas contextualizações, né, Pedro, que a gente precisa fazer sobre como se aproximar do yoga de forma acadêmica. Daí eu acho que talvez seja legal você contar um pouco da sua visão sobre isso, que é bem legal. É interessante, porque são duas formas completamente diferentes de olhar para o mesmo material, de certa forma, né? A gente tem todo esse desenvolvimento recente, né, das pesquisas nos últimos. A gente falou bastante naquela outra live, né, mas nos últimos 20, 30 anos, todo esse desenvolvimento de um estudo acadêmico do yoga, né, em vários campos de antropologia, filologia, etnografia, tudo mais, né? E, e isso trouxe à tona para um monte de coisas que a gente, né, principalmente nós praticantes, né, os acadêmicos já estão lá, né, fuçando nos manuscritos e traduzindo as coisas, mas eles estão num tipo de mundo à parte, né? Uhum. Muito recente de difundir, né? Eu acho que o texto da Suzana como ele entra muito nisso, né? A partir você vai lembrar que ele é anterior à publicação do livro da Elisabetta Michelis, né? Assim, Uhum. o Uhum. texto da Newcomb, né? Que foi um livro super importante, que se chama final do dia tá difícil, mas The é History of a Modern History Yoga. of Modern Yoga, né? E que foi em 2012 Isso. e, e que foi, acho que, o primeiro de uma série de livros que trouxeram todo esse material, né? Esse universo todo à tona, assim. Então, e aí a gente, como praticante, né? Mais do que não somos acadêmicos, estudiosos, somos curiosos, bem intencionados, mas a gente olha para esse material e a gente fica meio perdido, né? Porque de repente é um monte de informação que a gente nem sequer tinha, né? De contexto histórico, a gente
contas de curso de formação, né, a gente aprende que existem 3 textos na literatura indiana. Você descobre que é uma coisa gigantesca, né? E que tem muitas nuances, coisas que são contraditórias com as outras, enfim. Não precisa entrar muito nisso agora, porque a gente pode passar falando disso. Mas acho que tem essa diferença, né, de que esses textos acadêmicos, eles vão se preocupar principalmente com o contexto e não com o conteúdo especificamente dos textos, né? E aí que tem essa diferença de uma visão de praticante e de estudioso, né? Que a gente quer saber o que está escrito. A gente quer, a gente quer pensar como que isso, o que isso tem a ver com o que eu faço, o que isso tem a ver com a minha prática, né, e tudo mais. Enquanto os acadêmicos querem saber quem escreveu, para quem escreveu, em que contexto foi, se era, de qual casta era, esse tipo de coisa, né? Assim, no sentido... E eles não estão muito preocupados, né, se eles vão achar um texto que vai dizer que é tudo que você faz, tudo que você acreditava, na verdade, estava equivocado, né, ou algo assim. É uma outra abordagem. Mas, dos dois lados, né, a gente tem como fazer uma leitura que traz benefícios para a nossa prática, né, que enriquece a nossa prática hoje. Essa é a parte mais importante disso. Tem um amigo nosso, o Alexandre Vieira, que é uma pessoa... Você tá me ouvindo, Pedro? Eu tô falhando um pouquinho. Tá me ouvindo? Normal, para mim tá perfeito. Ai, meu Deus, como é mal? Ah, tá bom. Tá falhando um pouquinho, mas deu para ouvir, às vezes o áudio acelerava. Mas eu vou falando aqui e aí você vai, enfim, entrando, tá? Eu ia comentar aqui o Alexandre Vieira, que é um amigo nosso, estudioso, pesquisador da literatura indiana e sânscrita. Oi, Pedro, tudo bem? Tá, vou continuar. Tudo bem? Pode continuar, tô te ouvindo. Ele tem uma observação muito legal. Tá com um delayzinho entre a gente, mas vai dar tudo certo. Então, o Ale, ele tem do Yoga Mitologia, que é um perfil super legal do Instagram, inclusive, tipo, incrível mesmo. E ele fala uma coisa muito legal que me tocou muito, que ele diz que às vezes a gente tem visões êmicas de tradições, assim, êmicas no sentido de que a gente só consegue enxergar aquele movimento como alguém que pertence àquilo. Isso, de alguma forma, pode limitar a nossa visão a um certo ponto de vista. Qualquer ponto de vista é limitado. Existe uma outra possibilidade de lidar com a tradição, que é de uma perspectiva, tipo, acadêmica. Que você você se coloca como se fosse distante, externo a todas as tradições e enxerga o contexto de forma quase crítica. E uma coisa que acontece, até pelo fato do yoga estar no mundo moderno, contemporâneo, ocidental, é que o yoga tem sido estudado, especialmente essas formas, todas na verdade, não especialmente, mas o que a gente vai falar hoje, essas formas modernas de yoga, ele tem sido estudado de forma acadêmica, o que muitas vezes provoca inquietações sobre as nossas próprias práticas, as nossas crenças. Mas aí isso tudo uma introdução gigantesca para dizer que a gente não precisa, e nada do que a gente disser aqui é uma tentativa de invalidar qualquer tradição, qualquer crença, porque Pedro tem as deles, eu mesma me sinto plenamente inserida numa tradição específica, e a gente não é esse propósito, né? É só colocar os fatos, assim, né? Que esse texto traz quase numa linha cronológica. Pedro, se você não tiver comentários, eu vou entrar no texto. Posso? Tem um só. Pode falar. Manda bala. Não, porque tem uma coisa que acontece disso é que esses textos, né, a grande diferença dessa né, para essa visão acadêmica, né, a visão da tradição para de fora, uma visão científica, é que ela, muitas vezes, ela tem em questão alguns fatos que são meio são básicos para a gente, né? Assim, alguns exemplos clássicos de coisas de questões que vêm as pesquisas, a adaptação ao software são super recentes, né? Sendo considerada uma apresentada como uma coisa milenária, e na verdade é um desenvolvimento de menos de, assim, a partir dos anos 40, 50 do século XX, né, por exemplo, ou muitas outras coisas, né, a própria ideia de
Sutra, Bhagavad Gita sempre foram textos principais. A gente vai ver que não é bem assim. Mas, de um outro lado, assim, o cuidado é assim, se de um jeito isso tira a gente de um tipo de essencialismo do yoga, né? Como é um texto da própria Newcomb, né? Sobre que ela fala sobre esse essencialismo nesse sentido de a gente vai ser traduzido, né? Mas que ela fala como que é o título? Contra na direção de na direção contrária, né? Ela está falando de acabar com o essencialismo do yoga e dessa ideia de que o yoga existe como uma única coisa, que a gente possa chamar de o yoga. Acho que daqui a gente já foi na primeira parte do texto, né? E que a gente tende, como praticante, a ficar nesse essencialismo de o yoga, né? Ele existe, o verdadeiro yoga, né? E, na verdade, o que existem são yogas, né? Homônimos. Tem muitas coisas diferentes, às vezes muito diferentes, às vezes opostas, né? Em prática, em filosofia, e que são igualmente yoga. E um outro risco, e aí a gente pode seguir em diante, é o contrário, que é um tipo de, né, meio tomando emprestado dos budistas, né, que seria a posição contrária, que seria completamente nihilista. Né? Então, o yoga não existe. Né, que então, não é do jeito que a gente acha que é, mas não é o que é, não é, então como se tivesse tudo errado, que em relação à fantasia de um yoga, algum dia teria sido original, né, ou algo assim. Então, é importante, sei lá, é legal que a gente possa, né, ver por esses dois lados e tirar o melhor de cada perspectiva, né? Que não seja nem ter só essa coisa assim que às vezes fica quase ingênua a gente acreditar numa coisa meio mágica, né? Ou algo assim, né? Mas sem ao mesmo tempo tirar essa que é uma parte super importante da coisa, né? Pedro, não sei, acho que foi o Ale que comentou aqui. Tá cortando um pouquinho. Mas você tá no 4G já? Ou você tá no Wi-Fi? Tô no 4G. Eu não estou confiando no meu Wi-Fi. Eu tive que dar 3 aulas hoje pelo 4G, porque meu Wi-Fi tá... Amanhã eu vou ter que fazer uma ligação para ver o que eu faço. Mas, seguinte. Tá cortando um pouquinho. Tá. Eu vou... Bom, vamos seguindo. Eu vou ficar... Eu e o Pedro, a gente dividiu o texto, assim, porque... acho que toda essa introdução é para falar assim, não briguem com a gente, pelo que a gente vai falar agora, não culpem os mensageiros, mas eu vou entrar no texto agora. E a primeira parte, assim, desse começo, não sei se acho que não vai dar tempo da gente falar tudo hoje, a gente fala muito, Pedro, então não vai dar. Talvez a gente tenha que fazer mais de uma live sobre esse texto, porque é um texto maravilhoso. Mas eu vou começar, tá? Vou entrar no texto. Então é o seguinte. O primeiro capítulo, assim, do texto, que é a Newcomb, literalmente com o texto aberto, assim, se vocês quiserem fazer download e gratuito, né? Obviamente gratuito, não tô falando pra vocês comprarem nada, tá, gente? Tá de graça, assim. Se vocês quiserem seguir comigo, o que a Newcomb tá fazendo numa introdução é um pouco o que o Pedro estava falando agora. Tem essa ideia, ela não fala explicitamente isso, mas o Mark Singleton desenvolve depois, que eu acho que é uma ideia muito importante para a gente falar sobre yoga moderno, que ele faz uma provocação. O yoga que a gente pratica hoje nas beiras do Rio Ganges, o Acre Yoga, que chama yoga, ele é homônimo, ele não é o mesmo yoga, ele não é sinônimo do que aquele yoga que era praticado no século XIII na Caxemira, entendeu? Não é, são homônimos. Homônimos significam palavras que são idênticas, mas significam coisas diferentes. Tipo manga. Manga de blusa, manga de comer, entendeu? Então, é só uma palavra que designa a mesma coisa, só que, aliás, é a mesma palavra, mas que designa coisas diferentes. Isso é uma proposta aqui, uma provocação desses acadêmicos para a gente ficar menos tensos em relação a qualquer coisa que possa confrontar o nosso sistema, assim, de valores da nossa própria prática. Então, nada aqui propõe uma afronta, tá? Mas, basicamente, entrando agora
no item 1. O primeiro capítulo desse texto chama Origens de um Yoga Moderno. E é, assim, fantástico. Basicamente, o que ela está falando, e o Mark Singleton, ele desenvolve isso num livro que chama Yoga Body, Corpo de Yoga, alguma coisa assim, que a gente vai traduzir, vai publicar no máximo no comecinho do ano que vem pela Svarupa, já estou traduzindo, inclusive. É um texto muito, muito legal. Basicamente, assim, para ser bem sintética, tentar fazer aqui dentro do meu tempo, uma coisa que se colocava para esses europeus que estavam estudando yoga é, no começo, quando a Índia foi invadida pelos ingleses, pelos europeus, existiu um momento em que esses europeus começaram a traduzir alguns textos, que hoje a gente chama, né, dos textos clássicos, traduziram Patanjali e tal, e começaram a se interessar por esses textos. Não acharam tão ruim assim, acharam que ali podia ter alguma coisa de filosofia. É um super debate hoje, né? Essa coisa de filosofia oriental, ou não é filosofia, é tipo uma coisa super interessante que, enfim, na minha opinião, enfim, esse é o tema para outra live. Mas o que eles começaram a fazer essas traduções, claro que no processo dessas traduções eles começaram a reinterpretar diversos conceitos de acordo com a visão cristã de mundo, fizeram ajustes, eles quase que fizeram uma releitura cristã daqueles textos. Mas de qualquer forma eles aceitaram aqueles textos e gostaram de alguns desses textos. Em contraposição a um tipo específico de yoga que naquela época tinha bastante de forma tradicional na Índia, e hoje ainda existe, inclusive, que eram os Hatha Yogins. O Mark Singleton traz até umas fotos e tal. Algumas, a gente pode chamar de seita, só que não é no sentido pejorativo, algumas linhagens de praticantes de yoga eram consideradas como bandidos, como marginais, como pelos europeus. Então, naquela época, foi feita como se fosse uma divisão, assim, tipo, um yoga que seria legítimo, com fundamentações filosóficas, e um yoga de magia, um yoga marginal que não era legal. Só que esse yoga que não era legal... Oi? Aquele yoga que é macumba, né? O yoga que é macumba, exatamente. E esse yoga que não era considerado legal é justamente o Hatha. E aí a pergunta que o Mark Singleton, que a Newcomb se colocaram nesse começo dos estudos do yoga moderno se o Hatha era o que era mais praticado na Índia naquela época, se o que os europeus valorizavam era justamente esse tipo de yoga que não tem posturas, e aí abrindo uma chave, que depois a gente vai falar um pouco sobre ele, Vivekananda, por exemplo, que foi um grande indiano que defendeu o yoga, a legitimidade do yoga perante todo o Ocidente, ele deu uma virada assim na forma como o Ocidente via a Índia, ele rejeitava frontalmente as práticas de postura. A única coisa que ele achava que tinha que ser aproveitada do Hatha Yoga era o jalanete, o cria de lavar o nariz, mas as posturas ele falava, olha, tem nada a ver isso aí, entendeu? Então, como que isso se tornou hoje? Onde foi o salto? O que eu não estou entendendo? Que foi o salto que hoje, quando você fala yoga, você pensa num monte de postura complexa. Que justamente esse yoga postural que teria, né, no senso comum, essa raiz no Hatha. Então é isso aqui que ela está falando. Ela pega... Fala aí, Pedro, pode falar. Não, desculpa. Não, eu errei o tempo aqui. Eu te interrompi. Não. Eu vi na outra live, inclusive, que parece que eu fiz isso várias vezes, mas é porque tem um delay. Tem delay, uma coisa super estranha, né? Então, perdão. A conexão tá ótima, inclusive. Muito obrigado. Enfim, onde a gente estava, né? É engraçado como essa visão de yoga que a gente tem de turmas, né? Turmas de pessoas com roupas de ginástica num contexto não espiritual, né? De certa forma, né? Assim, não falando na perspectiva individual, mas a gente está falando de o yoga até esse período moderno, ele não existe descolado de um contexto religioso. E a gente não gosta dessa palavra no período, né, moderno. Essa coisa. Religião é uma coisa que a gente vê meio de um jeito meio esquisito, né? Assim, não, tem todo um movimento ao longo do século XX, né? Dessa coisa de a espiritualidade sem religião, né? Que aconteceu no Ocidente e não do lado de lá e do assim, processo esse do qual o yoga inclusive fez parte, né? Principalmente no pós-guerra, na contracultura, o New Age, né? Todo o movimento hippie e tudo mais.
Mas é muito estranho, né? Porque o que a gente pratica hoje é muito, muito, muito diferente, né? Em tantos aspectos, embora tenha essa mesma aparência, né? Você estava falando do Vivekananda, e é uma coisa muito curiosa, né? Porque o Vivekananda, promovendo esse yoga anti-asana, foi o grande responsável pela disseminação do Yoga Sutra no Ocidente, que é um texto que não fala de asana. Né? De 200 versos, tem 196, para ser preciso, mas de 196 tem 3 versos que falam de postura. Isso é menos de 1%. Então, como que um texto, né? E isso não sou eu falando, né? É uma coisa que está no texto, e estamos puxando, tentando voltar, né? Para a gente não ir muito longe. Puxa o balãozinho de volta, né? Mas como que um texto que não fala de postura e que, né, de certa forma, até abertamente tem uma certa visão negativa do corpo, né, que inclusive foi o texto que o Vivekananda difundiu e publicou em 1896 no Ocidente, né, como que ele se tornou obrigatório em todos os cursos de formação. Né? Assim, no caso da Yoga Alliance, por exemplo, você não tem como ter um certificado se você não tiver, não sei o número, se alguém souber, põe nos comentários, mas é um número X de horas das 200 do RYT 200 lá, que tem que ser dedicado ao estudo do Yoga Sutra, para dar aulas de yoga, de posturas, né? Então é uma coisa que quando a gente vê nesse, né, realmente uma coisa tipo, mas o que aconteceu, né? Como chegamos até aqui, né? E aí o texto ele só aponta, né? Porque é um negócio enorme de se falar, é muito complicado, né? Mas tem muitas coisas envolvidas e o texto aponta alguns desses caminhos, né? Algumas das formas que isso tomou. Então, ela elenca, né? Ela faz essa tipologia do yoga, né? Que ela divide, ela cita a Elizabeth Debichellis, né? E a divisão que ela faz nesse estudo de tipos diferentes de yoga que existem hoje, né? E que seriam, né, um yoga psicossomático, físico, um yoga meio religioso, né, o hindu, ou yoga postural, meio como exercício, né? Um yoga que é meditativo, um yoga que é devocional, Hare Krishna, coisas similares, né? E que essa classificação é meio complicada porque parece que ela é preto e branco, né? Ela é uma tabela. Então, o que eu faço ou é isso, ou é isso, ou é isso, e na verdade essas coisas se interpenetram e convivem, né? Muitas vezes dentro da mesma linha, né? Ou do mesmo estilo, né? que a gente usa hoje. Mas é uma história super, super interessante, né? E ela vai apontando ao longo do texto, né, vários dos lugares em que essa história, né, foi acontecendo, né? Como se formou essa comunidade. Ela fala uma comunidade imaginária do yoga, né? Que em torno dessa ideia de um yoga único, de um yoga que é uma coisa, né? E que a partir de um certo ponto ele meio que passa a ser, né? Culturalmente, assim, mais do nosso lado que nosso lado ocidental. Mas ela fala dessa comunidade imaginária que se criou no que eles chamam de yoga anglófono, transnacional anglófono, né? O termo. Que é esse yoga falado em inglês, né? E que se desenvolveu numa comunidade internacional a partir das publicações e da circulação desses textos, principalmente em inglês, né? Num contexto e numa forma de transmissão que já é completamente diferente das muitas, né? Mas das formas tradicionais. Mas ao mesmo tempo, esse yoga moderno que se embasa, né, e se valida em cima dessa referência, né, à tradição, ao yoga de 5.000 anos ou coisas desse tipo, né? Isso é super interessante. Pode falar, desculpa. Não, imagina. Que tem esse delayzinho, mas a gente vai dando jeito. Eu tô até com essa parte do texto aberto, né, que para quem não conhece, isso está disponível, deve ter tradução em português, inclusive. É um texto super importante, super famoso, um dos principais textos, na verdade, de yoga, que chama Raja Yoga. Foi publicado pelo Swami Vivekananda, que o Pedro estava explicando. E esse texto, eu acho que é um dos mais importantes, né? Porque inaugura o que a própria Newcomb coloca na segunda parte aqui do texto como Guru English, que não foi um termo cunhado por ela, mas um termo que ficou muito popular,
que é como se a partir do momento em que diversos autores, diversos gurus, diversos autores de literatura, ela até compara, por exemplo, Salman Rushdie, que é um autor indiano, que inclusive é de origem islâmica e não hindu, e outros, como o próprio Gandhi, como começaram a fazer muita divulgação das suas ideias em inglês. Aí, daqui a pouco, acho que a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso hoje, mas no último trecho, que o Pedro falaria bastante sobre ele, gurus como, por exemplo, Shivananda, começa a se corresponder internacionalmente por meio de cartas para conversar com as pessoas e prover instruções, e tudo isso em inglês. Então, Guru English, no sentido de que o inglês se torna o guru do yoga moderno, porque uma disciplina, né, uma filosofia que antes era veiculada em outras línguas, entre elas o sânscrito, de repente, quase que unisonamente passa a ser falado só em inglês. E isso é uma outra coisa também, né? Agora já trazendo palpites para inferências de outros autores para esse texto, o yoga moderno ele até se torna muito mais homogêneo, muito mais do que era o yoga antes da invasão britânica, antes da influência europeia. Porque antes, puxa, a gente olha, né, tem diversas linhagens, diversas tradições, e elas eram muito diferentes. E hoje, se você vai numa aula de yoga na França, é muito possível que você pratique uma coisa muito parecida no Brasil e encontre essa homogeneidade, assim, que não é uma coisa ruim, né? Isso é sempre importante dizer, justamente por causa desse movimento que a Newcomb está apontando, que hoje a gente pratica yoga no Brasil. Tipo, é muito distante a relação, né? Mas essa é a ideia. Eu, Pedro, estou satisfeita com os meus 2 pontos aqui. Se você quiser passar passa seus comentários e passar para o ponto 3, do Yoga Tântrico e Sexo Mágico, que é uma coisa que dá muita confusão também, é necessariosíssimo. Esse é... Todo mundo gosta, né? Importante. Mas junto, né, todas essas coisas, né, acho que... Eu não sei, eu não acho que o texto dê essa impressão, mas pode parecer que é uma coisa sequencial, né? Todos esses itens, né? Ela fala de uma origem, desse movimento dos gurus, e do yoga tântrico, e do yoga cientificizado ou medicalizado. E parece que essas coisas, assim, cada uma aconteceu de uma vez, uma depois da outra, né? E, na verdade, você tem um processo complexo que vai acontecendo de vários lados, né? Então, ao mesmo tempo, e curiosamente mais ou menos na mesma época do Vivekananda, né, da publicação do Raja Yoga em 1896, né, isso agora é muito tempo atrás. A gente era um outro mundo, um outro contexto também. Mais ou menos na mesma época surgiu essa figura chamada Pierre Bernard, que nasceu com um outro nome, filho de um barbeiro, assim, e tem uma história meio maluca, assim, meio... Essas histórias que é quase uma coisa de filme, assim, o cara ele saiu do nada de algum lugar, ele conheceu um yogi, isso assim, final do século XIX, né? Ele nasceu em 1875, então mais ou menos nessa mesma época que o Vivekananda está circulando nas elites americanas, né, fazendo contato e disseminando a filosofia indiana, que não já é uma filosofia indiana retrabalhada para o gosto ocidental, e isso é muito mais complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, surge o Pierre Bernard, né? Que depois ele vai se tornar a primeira grande celebridade do yoga americano, né? A primeira yoga celebrity influencer, sei lá. E ele acaba sendo um tipo de guru da alta sociedade nova-iorquina no começo do século. Em 1908, 6 ou 8? 8. Ele funda o que ele chama de Tantric Order of America, uma coisa assim, né? A Ordem Tântrica. Então, 1908, a gente está falando de muito mais de 100 anos atrás. E que foi onde começou, né? Ele reivindicava lá que ele tinha aprendido certas práticas com um grande yogi tântrico indiano, que tem uma história meio obscura, assim, a gente sabe o nome, mas não sabe nada sobre a pessoa. É o Sylvain Hamati, uma coisa assim, libanês, é até um nome engraçado, porque é um nome meio francês, ele é sírio-indiano, né? Uma loucura a história, mas pra gente não se demorar demais. O Pierre Bernard foi
a primeira pessoa que botou no Ocidente essa associação do yoga com o famoso, infame, né? Sexo tântrico. Então, inclusive, aconteceu pouco tempo depois o primeiro escândalo de yoga com guru dos Estados Unidos, com, né, o próprio, quando duas meninas acusaram de assédio, estourou toda uma coisa escandalosa de rituais, de sexo tântrico e tudo isso tem, né, toda uma história pré-yoga no Ocidente também, né, dos ocultistas e tudo mais. Mas foi meio daí que começou, principalmente, né, essa associação que entrou de alguma forma para o inconsciente coletivo, né, ocidental, de yoga com algum tipo de performance sexual sobre-humana, né, umas coisas assim, que vai até, tipo, sei lá, muitas décadas depois, tipo, o Sting, o cantor, deu uma entrevista em que ele falou que por causa de algum exercício de yoga ele conseguia ter relações de 6 horas com a mulher, e aí teve toda uma repercussão assim da coisa. Depois ele disse que era tudo mentira, né, e que era uma piada, mas enfim, isso mexe, né, com o imaginário. Isso é uma coisa muito louca, assim. E começou também nessa época, e tem toda uma história que corre ali paralela com a história do yoga moderno, né? As coisas, principalmente aí depois, quando a coisa explode final dos anos 60, 70, Osho, Wild Wild Country e tudo mais, né? Histórias que a gente já sabe, coisas que seguem, continuam acontecendo até hoje, mas essa sobreposição ela vai sempre junta, né? Em muitos lugares, essa coisa da prática corporal com esse aspecto esotérico, místico do sexo tântrico, né? E que também não é uma coisa que não existe. Essa é uma coisa importante de dizer, né? Não é que foi completamente inventado. Existem, de fato, rituais que têm algo que a gente pode chamar de sexo tântrico. Alguém falou, eu vi o Tantra Tinder outro dia. Surreal, né? Mas eu preciso, Pedro, quando fala do Pierre Bernard, eu preciso falar da Ida Craddock. Eu sei que sim, eu ia falar isso. Porque eu vou falar da Ida, ela não está no texto, mas eu li um livro da Andrea Jain, agora eu não lembro qual dos dois, mas depois eu passo a referência, e ela falou, ela fez essa contraposição entre o Pierre Bernard e a Ida Craddock, que eles eram contemporâneos nos Estados Unidos, mas ele era um homem e estava envolvido com a alta sociedade, e ela era uma mulher e não estava envolvida com a alta sociedade. E por meio da sociedade teosófica, ela também teve contato com textos, né, tântricos, etc. Provavelmente o Serpent Power, do Arthur Avalon, que devia ser uma das poucas coisas que dava para ter acesso ela naquela época, né? Não sei o que ela leu, mas eu sei que ela estava nesse meio. E aí a história dela, que a Andrea Jain conta, é muito interessante. Basicamente, ela tinha um relacionamento muito infeliz naquela época. E, bom, até hoje isso acontece, essa história de estupro dentro do casamento. E ela era muito infeliz sexualmente com o companheiro dela. Ela não era casada. Imagina uma mulher que não era casada tendo relações com alguém e ainda sendo infeliz. Naquela época, isso é 1800 Troubles nos Estados Unidos, final do século XIX. E aí ela começa a ter contato com esse meio e conhece um companheiro que era praticante de sexo tântrico, sei lá o que ele fazia, e ela achou aquilo muito legal, mudou a vida dela, e ela falou, nossa, é isso, tipo, os homens precisam aprender isso aqui. Aí a Ida Craddock, ela começou a estudar aquilo e começou a fazer panfletos destinados para os homens, ensinando os homens a fazer sexo tântrico, e a grande tese da Ida Craddock era, se vocês soubessem satisfazer as suas mulheres por meio do yoga tântrico, do sexo mágico, etc., vocês não precisariam estuprá-las dentro do casamento, porque de fato elas iam querer fazer isso com vocês. Então ela começou a militar pelos direitos. Ela foi uma das primeiras radicais do sexo, né, que eles falam, sex radicals. Foi uma incendiária, assim. Mas a história dela é completamente diferente do Bernard, o desfecho é muito diferente, porque ela foi presa, na prisão ela sofreu vários abusos, teve um promotor de justiça americano, isso dá muito filme, né, gente? Teve um promotor de justiça norte-americano que começou a implicar com a Ida Craddock ferozmente e perseguia ela. Isso sem contar que a mãe dela queria que ela no manicômio, mas, enfim, não vou entrar nisso agora. De fato, enfiou, inclusive. Mas, enfim. E aí ele processou ela até o fim. Eu sei que no final essa história é muito bonita, é muito complexa, mas ela acabou se suicidando. Deixou um bilhete lá dizendo que ela ia morrer como nasceu, uma mulher livre.
e que ela não ia desdizer nunca, nunca ia parar, ia morrer acreditando e defendendo o que ela acreditava, que devia ser o mundo. E essa contraposição ela é importante, assim, para falar que, tipo, não é uma viagem ruim só tudo isso. Tipo, existem outras coisas culturais importantes envolvidas de muito, enfim, muito valor, né? Então, essa é a brisa. Não, e até Aí, é interessante fala. pensar, né, como o desfecho das duas histórias é diferente, né? Porque o escândalo do Pierre Bernard tornou ele conhecido, né? Mais conhecido e até hoje conhecido como a primeira grande celebridade do yoga americano, né? O primeiro grande escândalo de guru. Isso é engraçado como isso parece quase um troféu, né? De algum jeito. Enquanto, na verdade, assim, se você quiser pensar assim, o dela teria sido um primeiro muito antes, né? Na verdade. Quando ela, a Ida Craddock, fundou a Igreja do Yoga, né? Com esse nome mesmo. A Igreja do Yoga. Isso a gente está falando em 1870 e qualquer coisa. Tipo, 150 anos atrás. Yoga, E é uma história assim, é um nome que ninguém conhece. Assim, eu não conhecia. A Gabi falou outro dia, eu nunca tinha nem lido a respeito. Não está em nenhum livro. Nem nesses livros. Né? Então é algo muito interessante muito triste, né? Na verdade. tem que recuperar. Mas só para assim, eu acho que para só concluir assim, né, de que de fato existem, né, dentro das as tradições chamadas tântricas, né, hindus, budistas, principalmente as budistas, né, existem de fato práticas rituais que em alguns casos muito extremos envolvem, né, sexo ritual, coisas do tipo, né? Isso realmente existe, inclusive em certos contextos, praticado até hoje, né? Não é uma coisa. Só que isso está dentro de um contexto muito, muito, muito maior, né? De prática espiritual, de fato. É, né? Uma coisa que está lá no final, depois que você já passou por 1 milhão de iniciações e não tem de forma alguma o objetivo de ter mais prazer, ter orgasmos cósmicos, né, ter uma vida sexual mais saudável, é uma coisa que está passando por um outro lugar completamente diferente, né, não tem... Então tá, assim, porque não é que é engraçado, porque tem muitas dessas coisas do yoga, o sexo tântrico mágico e tal, é uma delas que foi apropriada dessa forma, né? Que você pega lá alguma referência de alguma coisa em algum lugar e você vira de uma certa forma para justificar uma coisa que na verdade foi inventada 10 anos atrás, né? Ou 20 anos atrás, ou algo assim, né? Com esse apelo, famoso apelo à tradição, né? Esse é um dos lugares em que esse estudo é importante para a gente, né? Juro que esse tema eu adoro, e a gente, se deixar, a gente fica falando só sobre isso também. Mas o último comentário, daí eu passo a bola para você, e aí, se você quiser, você entra na medicalização, que também é fascinante. Mas o último comentário que eu queria muito fazer é que, às vezes, eu também acho que isso tem um lugar interessante, porque acho que, de alguma forma, recorrer à espiritualidade, à sabedoria do ser humano na Índia, toda essa fantasia, acaba que foi o fenômeno do hoje também, né? Acaba autorizando as pessoas a fazerem coisas que estão muito reprimidas, porque a gente está falando ainda de uma sociedade ocidental extremamente sexista. Então eles recorrem a uma legitimação para fazer coisas que já queriam ser feitas, etc. Então também é muito complexo, né? As feridas da sociedade ocidental também, ou americana naquela época. Então é tudo muito complexo, assim, não é só shame on you, pessoas fazendo isso, né? Enfim, são seres humanos feridos no limite. Enfim, mas se quiser falar aí da medicalização e da ciência, Pedro, fica com você. Assim, eu sou um pouco suspeito, talvez. Mas acho que você é mais, né, para falar sobre isso. Porque essa é uma... Enfim, não vamos lá. Mas tem, né, nessa mesma época, de novo, essas coisas todas estão acontecendo mais ou menos simultaneamente, né? Então a gente tem né, recapitulando, o Vivekananda circulando o... Oi? Cortou? Não, tô apoiando a recapitulação. Tem
Então, o Vivekananda circulando e disseminando o Yoga Sutra, um yoga que rejeita posturas nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a gente tem o Pierre Bernard e depois o Theos, promovendo o yoga tântrico, o yoga postural, meio performático. O Theos Bernard é o sobrinho do Pierre, que a gente estava falando agora, ou do sexo tântrico, que foi possivelmente o primeiro ocidental a publicar uma foto fazendo asana. Postar uma foto fazendo macaquice. Né? Isso em também, acho que 1940 e pouco. 45, eu acho. E desse outro lado, né, tem esse movimento que é parecido com o Vivekananda, mas que procura uma validação, do mesmo jeito que o Vivekananda vai procurar uma validação na filosofia ocidental, né? Então ele escolhe inclusive o Yoga Sutra, que é um texto meio neutro filosoficamente, né? Ele fala pouco dessa coisa religião, né, que a gente falou antes. Ele vai por um outro lugar, um lugar que é meio filosófico, né, meio meditativo. Ele tem um ar de ciência, né? Que foi o que, né, permitiu que isso até penetrasse nos meios da elite intelectual americana no começo do século, mas você tem esse outro lado que procura essa validação na ciência, né? Então você tem um começo desse processo, principalmente com o Yogendra e o Kuvalayananda, né? Que começam esse trabalho assim, que é muito, muito rico e muito interessante também, mas de certa forma também ele quase tem um aspecto dessa higienização do yoga, né? Também de tirar dessa coisa mística, supersticiosa, é completamente diferente, né, do Vivekananda, mas de também renovar aquilo e apresentar aquilo de uma forma moderna, para um público moderno, para um público, inclusive, indiano, né, antes de ocidental, mas que agora é aculturado, né? Que é aculturado no sentido colonizado, um pouco meio como a gente, né? Mas são os indianos que eles querem costumes britânicos, né? Eles rejeitam, de certa maneira, a própria religião, a própria cultura. Então tem esse movimento de, então, cientificizar a coisa, né? Então você tem de atualizar. Então você tem a gente falou na outra live, né, dessa história dos chakras, né? Que de repente surge essa história de uma correspondência dos chakras com glândulas do corpo, né? E como é o cruzamento depois com, né, depois vai ter o cruzamento com o Jung, né? Aí com a psicologia ocidental. Mas começam essas pesquisas do yoga nesse campo da saúde, né? E eu conheço pouco, assim, tecnicamente, para falar sobre mais detalhes, assim, das pesquisas mesmo, né? Do tipo de pesquisas, mas que é de buscar, por exemplo, essa abordagem terapêutica, né? Procurar os benefícios que a prática traz para a saúde, e isso com experimentos, né? Medindo a quantidade de ar que entra, que sai, o que acontece no corpo, se o sangue vai ou não vai para a cabeça na invertida, né? Esse tipo de coisa. Na verdade, ele não vai. Né? São grandes mitos do yoga moderno, e a invertida não leva sangue para a cabeça, gente. Só aumenta a pressão. Mas, enfim. Isso é importante. Esse e o da menstruação da invertida, né? Não falemos disso agora. Isso é um universo à parte. Só jogar, né? Joguei e saí correndo. E, bom, isso tem um papel paralelo, né, nessa difusão de uma outra difusão do asana, né, que aí vai para esse lado da saúde e do exercício, né, que é o que acontece nesse meio eixo sul da Índia, né, que vai também para o Krishnamacharya, que vai ser guru, né, o professor do Iyengar Yoga, Patabi Jois, do Ashtanga Vinyasa, do Srivatsa Ramaswamy, do Mohan, que é um grande nome também da yoga terapia, né? E os próprios filhos, o filho dele que seguiu com o legado também, com tudo isso, né? E você tem todo um outro lado do... Esse é o item 5, calma. Eu tava... Desculpa. Eu vou propor. Segura. Segura. Eu queria só fazer um comentário aí do item 4. Isso, para quem foi entrando, assim, a gente tá falando itens, porque são os capítulos desse texto. E, gente, tipo, o texto tem só 24 páginas escritas. Tipo, ele é super
fácil e rápido de ler, tá? Mas eu queria fazer um comentário sobre a medicalização. E eu até, quando a gente foi dividir, eu falei, Pedro, pelo amor de Deus, fica com essa parte, porque eu sou muito suspeita para falar, porque aquilo que a gente estava falando no começo da live, assim, sobre ser êmica ou acadêmica, tipo, eu me formei como instrutora de yoga, tudo começou com IEP e Kaivalyadama, então é onde eu sou êmica, assim, tipo, é dali que eu venho. Eu sou muito fã do Swami Kuvalayananda, então eu agora vou falar coisas muito, né, assim, do coração mesmo. Mas eu não sou contra, eu não sou E nada, você eu espero que não não foi, tenha nem a Newcomb, parecido que eu disse isso. total, não, eu acho que acho que a gente não, sei lá, acho que nada que a gente falou a gente é muito contra. Tem coisas que dá pra ser contra nesse yoga moderno, né, por causa das histórias de abuso e tal. Mas aqui são fatos, assim, que a gente tá comentando do texto, né, sem tanta opinião. Mas uma coisa que é interessante do Swami Kuvalayananda é que, por causa dele, segundo a Newcomb agora, não é uma inferência minha, por causa dele, especialmente o Mark Singleton, ele conseguiu meio que convencer o Ocidente de que o Hatha foi ali. Essa é a chave que a gente estava falando antes. Foi muito importante essas pesquisas científicas que o Kuvalayananda conduziu, porque lembra que a gente falou que lá no começo o yoga só era aceito quando ele não tinha postura? Foi com essa leva de pessoas na geração do Kuvalayananda que o Ocidente olhou e falou, puxa, acho que talvez posturas possam ser interessantes. Aí ele começou a conversar. Tem um livro muito legal, inclusive de Kaivalyadama, que são trocas de cartas do Swami, com diversas pessoas notáveis, assim. Tem uma dele com Krishnamacharya, mas isso fica para outra live. Mas hoje, que é super legal. Mas eu tenho uma dele com Gandhi. Então, ele, de fato, usava o yoga como terapia para o Gandhi. Então, ele receitava lá, tipo, Shavasana, quanto tempo, como fazer. Super interessante com esse trabalho muito cuidadoso. O Kuvalayananda também, todas essas pessoas que a gente está falando, dá um capítulo à parte, né? Se você não tiver comentário sobre isso, Pedro, e eu tô super orgulhosa da gente, porque falta 2 itens. O cultura física, que eu vou falar agora, que acho que eu mais gosto de falar, e depois os gurus. E eu acho que a gente vai conseguir falar todo isso inteiro hoje. Então eu tô bem orgulhosa. Posso passar pro cultura física? Vai, Tá. segue. E aí, nessa coisa, assim, já que nem o Pedro estava pegando gancho, porque são coisas muito relacionadas, nessa coisa de usar o yoga como terapia e nesse foco mais físico do próprio Hatha, começa, e aí também nesse caldo, né, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, são divisões temáticas, não cronológicas aqui, que a Newcomb propõe. Começa um movimento de fisiculturismo a partir do yoga, que é super interessante tem impacto direto no que a gente faz hoje, assim, tipo, tem até, se você pega as fotos que nem tem no Yoga Bari, você vê como é muito parecido com o que a gente faz hoje e não tem nenhum problema. O que estava acontecendo, assim? E tem Agora um eu tô misturando total. aspecto político super importante, né? É isso que eu ia falar. Agora eu vou misturar total aqui com o Yoga Bari, porque o Mark Singleton ele é muito crítico nisso, que eu acho maravilhoso. Quando os europeus invadem a Índia, eles começam com um discurso racista bizarro, de falar que os indianos não eram capazes de se autogovernar. Até porque antes da invasão europeia, os hindus, né, que eles se chamaram hindus depois dessa invasão, mas é outro tempo. Mas os indianos, eles estavam já, os povos que lá ali estavam, que hoje a gente chama de hindus, para facilitar, eles já estavam sendo governados pelo Império Mughal, que era islâmico. Enfim, era uma confusão. E aí o que os europeus começaram a falar para esses indianos, né, hindus, é que eles não eram fortes o suficiente para se autogovernar, que eles agora eles estão sendo racistas e machistas e homofóbicos, enfim, que eles eram afeminados, então eles não tinham o vigor de um homem, como um europeu, tal. Tudo isso para destruir a autoestima do povo indiano. Diga-se de passagem, o Vivekananda foi muito importante nesse resgate. E aí os indianos reagiram a isso. Aí os indianos começaram a falar, a gente é redondo e sei lá o que mais eles falavam, tem uns relatos assim, de que eles tinham formas arredondadas, não sei o quê. Os indianos, eles começaram, por meio do Hatha Yoga, a construir programas de fisiculturismo e chamar os europeus fisiculturistas para competição. E os europeus têm uns relatos interessantes no Yoga Bari que os europeus até regavam, falavam, não vou competir não. Então, isso entrou muito no yoga, como um elemento de afirmação do poder da identidade nacional. E isso também é um tema muito complexo e dá muito tempo para falar sobre isso. Eu me empolgo, eu vou até já parando para não ficar demais, mas era um contexto internacional em que a força física era a força da nação.
a gente estava num momento higienista, eugenista, era um momento também que era as vésperas, né, os primórdios ali, já tinha os germes do que ia um dia gerar o nazismo. Então, ter um corpo físico extremamente forte era uma coisa que tinha uma relevância política muito grande, não só para a Índia, mas para o mundo inteiro. E aí começa essa influência do fisiculturismo no yoga, que é muito fascinante. Nossa, corri aqui. É isso. Comentários, Pedro? É um cruzamento fantástico, né? Assim, você sabe que até hoje a gente chama o Sarvangasana de vela por causa da ginástica sueca, né? Por exemplo, esse nome vela, né? Por que é vela? Sarvangasana não tem nada a ver com vela, né? É por causa da ginástica sueca. O nome do exercício chamava de Swedish Candle, tipo a vela sueca, literalmente, né? Não que não existia o Sarvangasana no yoga, né? Mas é aí que a gente vê que essas coisas começam a se cruzar, por exemplo, né? O próprio Quando o circo, Krishnamacharya dando aula o circo, mas principalmente esses regimes de exercício, né? Que eles foram levados à ginástica, tem um sistema de ginástica dinamarquesa e um sueca, mas é uma coisa nórdica de qualquer forma que foi levado pelo exército britânico para a Índia, porque era uma forma muito barata de treinar os soldados, né? Não tem, assim, é uma forma sem equipamento, baixo custo. Então, isso foi levado para a Índia e a partir disso também isso se